Disse Jesus: estes sinais seguirão aos que crerem. Pregações. Olha que grande vitória! Jesus, ele alcançou por se submeter a Deus, ao Pai. Orações. E enquanto nós estamos orando, este mal está sendo repreendido agora. Enquanto nós oramos, há uma ação de Deus acontecendo nesta vida, nesta casa, nesta família. Revelações do Espírito Santo de Deus. Deus me mostra desta forma tudo, exatamente tudo que você coloca a mão tem dado errado na tua vida. Atos proféticos. Em nome de Jesus, eu profetizo que este mal, esta inflamação, este mal no útero desta mulher, esta doença, esta enfermidade, saia agora. Milagres. Aqui, agora, no Clamor do Meio-Dia, com o pastor Vanderlei Coutinho. Entre, participem. Jesus garante o milagre. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos saúda, pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de fé, mais um momento de esperança, mais um momento de oração. Deus abençoe o povo de Deus. Isso, vamos orar, vamos clamar a Deus, nós vamos suplicar ao nosso Deus neste momento. É um momento de clamor, momento de súplica ao nosso Deus. A Bíblia diz: e tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Então, onde você estiver, você vai curvar a tua cabeça e você vai orar comigo, vai orar conosco agora. Oremos. Senhor, mais uma vez, ciente de que o Senhor está aqui, ciente de que a tua graça tem nos sustentado, aqui estamos diante de tua presença em oração neste momento. Deus, crendo na misericórdia santa do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu louvo a Ti, Senhor, eu Te glorifico, ó Deus, neste dia, nesta hora, neste momento maravilhoso, nesta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu em sua santa, bendita, maravilhosa presença. Pai, visita os meus irmãos de perto, de longe, os meus irmãos, meu Pai, que têm vindo, ó Pai, aqui todos os dias, ó Pai, para clamar a Ti, para clamar, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia. Te dou graças, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvamos a Ti, engrandecemos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Te dou graças, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Te damos graças, Senhor Jesus, ó Deus, pelo ar que respiramos, pela comida que comemos. Te damos graça, Senhor. Te damos graça, meu Deus. Aleluia. Te damos graça pela ação do Teu Espírito Santo em nosso meio, em nossas vidas. Te louvamos, te engrandecemos, porque Tu és Deus. Acima de todas as coisas, Tu és Deus. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus soberano.
Tu és o Deus que jamais perdeu uma batalha, jamais perdeu uma guerra. Passa os céus, passa a terra, mas a tua palavra não hão de passar. Meu Deus, eu creio no Deus de promessa. Tua palavra diz, ó Deus, Josué dizia que tudo quanto o Senhor falou, tudo, ó Pai, se cumpriu. Tudo que o Senhor disse se cumpriu. Deus, nós glorificamos o teu nome. E eu sei que mais uma vez tem pessoas aqui que o Senhor colocou nesta transmissão. Ó Deus, e que elas, meu Pai, chegaram aqui sem esperança. Chegaram aqui, Senhor, sem forças. Algumas sem forças para continuar, para prosseguir. Mas a tua palavra, ela nos diz, meu Deus, a tua palavra, ela nos diz, meu Deus, Senhor Jesus, que o Senhor é o Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Meu Deus, nós cremos neste Deus, nós confiamos neste Deus que jamais perdeu uma batalha, que jamais perdeu a guerra, que jamais perdeu a peleja. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo quando assim a tens preparada. Nós cremos, Deus. Nós confiamos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nos posicionamos diante do Senhor. Pai querido, Pai amado, em clamor, em súplica, meu Deus, diante do Deus que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa de uma forma especial, abençoa de uma forma poderosa este homem, esta mulher, meu Deus, esta família, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu acredito, meu Deus, nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu profetizo a vitória total, meu Pai, aqui agora, Senhor. Ó Deus, eu creio. Toca agora nesta mulher, toca agora neste homem, toca, Senhor, aleluia, toca nesta pessoa, toca do alto da cabeça à planta dos pés, toca, Senhor, aleluia, eu creio, Senhor Jesus, eu confio, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Eu acredito na misericórdia santa do Senhor. Garante a tua vitória total. Repreendemos, Senhor, todo o mal. Eu repreendo
tudo aquilo que não provém do Senhor, saia agora. Todo mal saia do corpo físico desta pessoa, saia do corpo físico desta família agora, saia, em nome de Jesus. Doenças e enfermidades partam em retirada do corpo deste homem, do corpo desta mulher, agora, em nome de Jesus. Partam em retirada. Saia, câncer maldito. Saia, câncer maldito. Eu te repreendo agora. Saia, dores da cabeça, dores no corpo, em nome de Jesus, ossos, nervos, articulações, todos os males saiam agora, em nome de Jesus. Saia a depressão, saia a ansiedade, saia a esquizofrenia, saia a síndrome do pânico, saia. Eu repreendo em nome de Jesus. Saia do corpo físico deste homem e desta mulher agora. Em nome de Jesus, saia agora. Toda ação do diabo eu repreendo e eu declaro que a bênção do Senhor, ela chega para ficar. Em nome de Jesus, este hospital está sendo visitado, esta UTI está sendo visitada agora. E eu creio na vitória deste homem e desta mulher. Eu profetizo a bênção maior. Deus abençoa também todos que têm ofertado aqui, ó Deus, nesse projeto. Abençoa de uma maneira especial. Prospera, multiplica. Deus honra a cada pessoa. Eu te peço agora e quero lhe agradecer em um nome precioso de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar aí, em nome de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus. Isto. Pode declarar que você tem a bênção de Deus na sua vida. E hoje eu quero ler com vocês aqui, eu vou ler o livro de Atos dos Apóstolos, e eu gostaria de ler, eu vou citar outros versículos, mas eu quero ler o capítulo 16, e eu quero ler com vocês o versículo 34, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 34. Estamos apresentando o Clamor do Meio-Dia com o pastor Vanderlei Coutinho. Você está gostando desta programação? Então curta, comente, compartilhe. E se não é inscrito ainda, se inscreva neste canal e ative o sino das notificações. Graças a Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela diz assim, eu vou ler na versão bíblica de Jerusalém, e diz assim, a palavra do Senhor, a palavra do Mestre, pelos. Então subi à sua casa, pôs-lhes a mesa e rejubilou-se com todos os seus por ter crido em Deus. Outros dizem assim, e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Que contexto era esse? Qual é o contexto desta passagem bíblica que nós lemos aqui? Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária após receber em uma visão o chamado para ir à Macedônia, no versículo 9 do capítulo 16, e ele chega à cidade de Filipos. Ele chega a esta cidade
uma colônia romana muito importante, habitada principalmente por veteranos do exército romano e profundamente influenciada pela cultura e pelas leis de Roma. E depois da conversão de uma mulher por nome Lídia, Paulo expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem escrava, e isso vai provocar uma revolta de seus proprietários, porque eles perderam os seus lucros depois que Paulo expulsa aqueles espíritos que estavam no corpo físico daquela menina. Aí Paulo e Silas vão ser presos, açoitados, lançados no cárcere interior, com os pés nos troncos. Humanamente, era uma situação sem esperança. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite acontece algo extraordinário, porque Paulo e Silas, perto de meia-noite, eles começam a cantar. Perto de meia-noite, cantam e oram. E vocês conhecem, acontece um grande terremoto, os alicerces daquela prisão se moveram e todas as portas foram abertas. Terremoto foi Deus que enviou naquele momento em que eles cantavam e adoravam o santo nome do Senhor. Então, acontece, as correntes se rompem, mas interessante, ninguém foge, né? Ali. E pensando que os presos haviam escapado, o carcereiro, ele tenta tirar a própria vida, pois a lei romana, ela determinava que o guarda, o carcereiro, pagaria com a sua própria vida pela fuga dos prisioneiros. Aí Paulo vai gritar: não faças nada disso, porque todos estamos aqui. Então o carcereiro cai aos pés de Paulo e pergunta o que ele tinha que fazer para ser salvo, porque ele percebeu que se tratava de uma intervenção divina. Olha, meus irmãos, o poder do louvor, o poder da oração, olha o que acontece. Você trocar a reclamação por oração. Você trocar a murmuração por oração, por louvor a Deus. Olha o que acontece. Aí Paulo vai dizer para aquele homem: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí depois de ouvir a palavra, ele crê, e juntamente com a sua família, aquele homem vai ser batizado por Paulo. Então, nós chegamos aqui agora no versículo 34. No versículo 34, o texto diz: levando-os à sua casa, o fez-lo então subir à sua casa. Aqui, horas antes, Paulo estava em sua prisão. Horas antes, Paulo estava numa prisão, e agora, no versículo 34, Paulo está na mesa deste carcereiro. Quem prende pela espada agora está servindo por amor. O carcereiro prendeu pela espada, mas depois do encontro pessoal com Jesus, olha ele servindo por amor. Isso é o quê? Isso é o Evangelho. O Evangelho, que quando ele entrou na minha vida, mudou a minha maneira de ser. Mudou completamente. Quando o Evangelho entrou na minha vida. Sim, o verdadeiro Evangelho
Quando o Senhor entra, a história muda. Eu era um camarada que não levava desaforo para casa. Mas quando o Evangelho entra, nós começamos a servir a Deus por amor, porque o Evangelho, ele transforma, e ele tem a capacidade de transformar inimigos em irmãos. Ele tem a capacidade. E o texto diz, e lhes pôs à mesa. Na cultura judaica e romana, sentar-se à mesa significava, sabe o quê? Comunhão. Isso, aquela refeição, ela simbolizava muito mais do que alimento, era algo muito maior do que alimento. Ali estava era a representação da restauração de relacionamentos. Então, o homem que antes representava o sistema opressor, agora demonstrava hospitalidade cristã. Isso aqui, a fé que produz os seus frutos, e os frutos estão visíveis. E o texto diz, alegrou-se. Observe que a alegria aqui aparece somente depois da conversão. Antes da conversão, havia medo. Depois houve paz. Antes havia culpa. Depois, perdão. Antes havia desespero. Depois, irmãos, esperança. Porque a verdadeira alegria não nasceu do terremoto. A verdadeira alegria não nasceu das portas das prisões que foram abertas. A verdadeira alegria nasceu da presença de Cristo, que não apenas entrou na vida daquele carcereiro, como também na vida de todos da sua família. Aliás, os presos também que ouvia Paulo e Silas não fugiram da prisão porque houve uma ação de Jesus na vida deles. Porque quem está preso quer sair, né? Então, meu irmão, no mínimo era para eles dar no pé. Então, eu falo que foi um grande milagre ali que aconteceu. Nasceu da presença de Jesus. Então, com toda a sua casa, esse homem creu em Jesus. O texto diz, com toda a sua casa havia crido em Deus. Ou seja, o texto não ensina que a família foi salva automaticamente pela fé do carcereiro. Aqui está dizendo que, afirma que Paulo anunciou, no versículo 32, a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. Todos ouviram e responderam com fé. Todos creram. Ou seja, a salvação continua sendo pessoal, mas Deus, ele frequentemente alcança famílias inteiras quando o coração se rende a Cristo. Se o seu coração se render a Cristo, pode ter certeza, toda a sua casa também vai se render a Cristo. Então, quais lições que aprendemos? Deus pode transformar o lugar da dor em lugares de milagres. O lugar da dor de Paulo e Silas passou a ser um lugar de milagres. Outra questão que aprendemos, a nossa postura nas dificuldades influencia quem está ao nosso redor. Tem gente que quando a chapa está quente pro lado dele, ele já fica com aquela cara que parecendo que chupou meia dúzia de limão. Ou então aquela carinha de dó, né? Aquela carinha de dó, igual que os cachorrinhos que caiu do caminhão de mudança, aquela carinha de dó, para as pessoas ter dó, olhava aquela carinha assim. A nossa postura nas dificuldades, elas podem influenciar as pessoas que estão ao nosso lado. E principalmente, às vezes você não tem noção o quanto você está influenciando alguém que está à sua volta. Então é por isso que nós temos que engolir a nossa dor. Chora para lá. Fica bravo para lá. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então Paulo e Silas não ficaram reclamando. Não ficaram.
Eles adoraram, eles oraram, eles clamaram a Deus. E outra questão ainda, gente, nós aprendemos aqui hoje, é que o Evangelho, ele transforma o coração antes de transformar as circunstâncias. O Evangelho, ele faz isso. O maior milagre ali na noite não foi o terremoto, foi a conversão do carcereiro. Foi a conversão. As portas podem se abrir, as correntes podem até serem quebradas, despedaçadas, mas o maior milagre continua sendo um coração regenerado, restaurado, transformado pelo poder do Espírito Santo. E eu termino aqui. A verdadeira alegria nasce da fé em Cristo. Então, o carcereiro provavelmente possuía a casa ali perto do seu emprego e a história mudou, porque a verdadeira alegria nasceu da sua fé em Jesus. Não só quando eu entrei na igreja a primeira vez, eu saí com o coração alegre, como esta alegria depois transformou todos os meus familiares. A minha família foi transformada por Jesus. É assim que acontece. Irmãos, e eu tenho um recado para você. Deus deseja alcançar famílias. Daquela casa, o carcereiro foi o primeiro a ter a sua vida transformada. E o Espírito Santo falou ao meu coração que tem vidas aqui. E o Senhor quer usar você para salvar a sua casa, para libertar a sua família. E tem gente aqui que tem pessoas na sua família que não se converteu ainda, é porque você não tem dado bom testemunho. Você não tem dado bom testemunho. Tem alguém na família que fala assim, eu, para ser crente, igual essa desequilibrada, já fala desse jeito, essa desequilibrada, não é. Eu, para ser crente, igual esse desequilibrado, eu, para servir a Deus, para ser cri-cri. Aí a pessoa fala assim, eu não vou aceitar. Deus quer usar você, cri-cri. Então deixa ele entrar, deixa ele transformar a sua vida. Deixa ele mudar a tua vida. Aí, o que ele fizer na tua vida, meu irmão, o que ele, se você permitir ele fazer na tua vida, ele faz também na vida de outras pessoas. E o Senhor está falando ao meu coração que tem pessoas que não se converteu ainda. É por causa do seu testemunho. Você não tem dado testemunho, não. Você tem dado na sua casa testemunho. Entende isso? Jesus quer alcançar a sua família. E Ele quer alcançar através da sua vida. Só que você precisa mudar. Você precisa mudar. Mas vamos lá. Quer fazer um concerto com Deus hoje? Quer aceitar Jesus? Quer voltar para Jesus hoje? Você quer? Então você vai dizer, eu quero. Eu quero. Tem alguém aqui entre nós? Se tiver alguém, você vai dizer, pastor, eu quero. Pastor Vanderlei, eu preciso fazer um concerto. Eu preciso acertar a minha vida. Então você vai orar assim, ó. Senhor Jesus, eu te aceito como o único suficiente Salvador da alma. Você que está afastado, quer voltar? Você vai orar assim, Senhor Jesus, eu retorno para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Você que está desconcertado, quer consertar, é aquele crente rebelde que dá um mau testemunho danado. E o Senhor tem vergonha, ele olha e fala assim, eu confiei nele ali para poder fazer a minha obra. Olha que vergonha. O reino. Você quer entregar a vida a Jesus? Você quer?
Então você vai dizer: eu quero fazer um concerto. Então você vai orar: Senhor Jesus, eu faço um concerto. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Tanto você que aceitou, voltou, renovou a aliança, ore assim: Jesus, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Pastor Vanderlei, o que faço? Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, procure a liderança e diga que você aceitou Jesus e você quer servi-lo, tá bom? Deus abençoe, parabéns, fica firme em nome de Jesus. Quero agradecer aqui aos irmãos que têm abençoado esse projeto. Deus abençoe a vida de vocês, a família, a casa, o lar. Deus honre de uma forma especial. Hoje em nossa igreja nós vamos ter aqui a nossa escola bíblica em nossa igreja, com o pastor Daniel Dias. Uma bênção, logo mais à noite, a nossa escola bíblica. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu volto à noite com vocês nesse canal, em nome de Jesus. Muito obrigado.